Boa tarde, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para partilhar um pouco das nossas ideias, mas devido ao tempo e à pressão, eu vou ser obrigada a cortar a minha apresentação pela metade. Eu tinha preparado para 20 minutos, quero em 10 minutos. Eu só vou dizer que a primeira parte da minha apresentação, ela falava principalmente daquilo que a gente chama de etnoindicadores. É uma pesquisa que a gente está conduzindo com a OCA, na região de Mariana, e com o NACAB, na região do Paraopebas. Etnoindicadores são aqueles sinais da natureza entendido pelo povo. Então, a gente precisa muito da ciência, mas a gente precisa da ciência do povo também. Então, quais são aqueles sinais que a natureza está dando de recuperação ou não e que o povo lê e o povo entende? Só para ter uma ideia, sempre perguntam muito se a gente pode ou não comer os produtos que são crescidos no rejeito. E nem sempre o rejeito, a ciência dá conta de responder e deve responder. Essa decisão é dos atingidos, das atingidas, dos agricultores e das agricultoras. Só para ter uma ideia, nessa foto, uma mandioca crescida sobre o rejeito e uma sem o rejeito. Independente do nível de metal pesado, que pode não estar acima do permitido pela legislação, isso é muito relativo, como esses níveis foram estabelecidos, em que região e por que foram estabelecidos. Independente disso, a gente pode olhar e a mandioca vai dizer para a gente se ela está saudável ou não. E eu vou tomar a decisão se eu quero ou não comer essa mandioca. Então, isso só para falar dessas pesquisas que nós estamos fazendo e que ela traz, então, esses indicadores, esses sinais da natureza e que o povo lê e entende esses sinais. Por exemplo, lá na região de Paraopeba, os atingidos falaram para a gente: o rio Paraopeba só estará recuperado o dia que Oxóssi voltar para as matas e Nanã voltar para a beira do rio. Eu queria saber se a ciência e aqueles que mataram os rios doces Paraopeba aceitam e respeitam esses indicadores. Se sim, quem irá dizer se Oxóssi e Nanã voltaram? Os cientistas, certamente não. Então, isso para reforçar e fortalecer essa ideia de que os atingidos e as atingidas precisam de ser ouvidos. Embora a ciência seja importante, ela não é a que dá a palavra final do que deve ou não deve ser feito nesse processo de recuperação e de reparação. Bom, e aí eu vou passar para a segunda parte, que eu acho importante trazer algumas coisas aqui, e a minha fala é na perspectiva da agroecologia, e a gente compreende que, para qualquer processo de recuperação, primeiro, como o primeiro slide mostrou, a dona Denira, lá de Divino, fala: a natureza peleja para recuperar a gente. Então, na verdade, quem recupera a gente é a natureza, e a gente faz um esforço, na verdade, de contribuir nesse processo de reparação, entendendo a gente também como parte da natureza. E nesse processo de recuperação, eu trago pelo menos 3 princípios que são extremamente importantes. A água tem que infiltrar. O solo tem que estar protegido, monocultura não é de Deus, temos que trabalhar com diversidade. Porque quando Deus fez o mundo, fez tudo junto e misturado e diz: cuidai-vos. Então, monocultura, como os agricultores dizem, não é de Deus. E tudo isso tem que ser feito num diálogo agroecológico com as pessoas. E aí vou trazer muito rapidamente algumas reflexões sobre as pastagens, sobre os cafezais, sobre as culturas anuais, principalmente milho e feijão, e sobre os quintais. Minas Gerais, a gente sabe que tem uma quantidade de área muito grande sobre pastagens, e pastagens degradadas. A nascente é muito importante. O Instituto Terra já trouxe isso aqui com muita clareza, a importância das nascentes. Mas as nascentes são como as nossas torneiras. Precisamos também de preocupar com as nossas caixas d'água, que são os morros, e os morros que estão ocupados por pastagens. A zona da mata, seguindo o processo de Minas Gerais como um todo, é também um lugar de muitas pastagens e muitas pastagens degradadas. A gente não pode pensar na recuperação do rio pensando só na calha ou só no epicentro que foi atingido pelo rompimento das barragens. A zona da mata, grande parte das águas vão para o Rio Doce e outra parte para o Paraíba do Sul.
Essas águas, muitas delas, nascem na Serra do Brigadeiro, que vamos transformar o nome para a Serra dos Puri. Essas águas também estão sob ameaça da mineração. Por isso que a gente tem que proteger as nossas serras, porque é onde nascem as nossas águas, e recuperar as nossas pastagens. Como recuperar as pastagens? Muito rapidamente. A gente precisa de isolar áreas como essa, de Vermelho Novo, que estão completamente degradadas. Para isso, a gente precisa de subsídio, porque cerca é muito cara. A gente precisa de arborizar as pastagens. Não dá para pensar nos trópicos em nenhum processo de recuperação sem árvores. Como recuperar, como arborizar as pastagens? Há dois processos muito simples, que é a abateção seletiva e as galhadas dispostas nas pastagens. Não vou entrar em detalhe. A divisão das pastagens, de novo, cerca precisa de subsídio, não estou falando de piqueteamento. Terraços e barraginha, que o Luciano vai tratar um pouco mais à frente, também com subsídio. Precisamos de pensar na suplementação animal, que o Jonathan trouxe aqui, nós também temos os mesmos dados. As pastagens aumentam e a quantidade da produção de leite não diminui, porque, literalmente, as vacas foram para o brejo, e foram para o brejo sendo suplementadas com ração transgênica e cheia de agrotóxico. Então, a gente precisa de pensar numa suplementação no período das secas com alimento agroecológico, porque os animais como nós merecem alimento de qualidade, sem veneno e não transgênico. A cafeicultura da Zona da Mata, onde nós temos os estudos, mas penso que para toda Minas Gerais está comprometida. Também, segundo os mesmos dados que Jonathan apresentou aqui, com as mudanças climáticas e os nossos dados para 2050, a maior parte das áreas de cafeicultura da Zona da Mata vão desaparecer, a não ser que seja em sistemas agroflorestais. Ou seja, além de arborizar as pastagens, precisamos também arborizar os nossos cafezais. E a gente precisa de pensar em tecnologias que facilite o manejo desses sistemas agroflorestais, em tecnologias que facilite o manejo da vegetação espontânea. Nós não precisamos de matar a nossa vegetação espontânea, que cobre o nosso solo, que fertiliza o nosso solo com Roundup. A gente pode manejar essa vegetação com boas roçadeiras que precisam ser aperfeiçoadas, serem leves, serem menos barulhentas, serem a álcool, porque o Padre João vai passar o projeto dele de microdestilaria de álcool e a gente vai ter álcool nas propriedades para ter autonomia energética. Hoje, alguns cientistas trazem a proposta de terraceamento para os cafezais e plantio morro abaixo de cafezal, com o argumento de que os cafezais terraceados, que terraceamento na agricultura é ancestral na Ásia, para plantio de arroz, uma outra condição de solo. Terracear os nossos solos de Minas Gerais é acabar com a Mãe Terra. E há outro argumento para esse tipo de tecnologia, que não é uma tecnologia apropriada às nossas condições naturais, é que não tem mão de obra e precisa de possibilitar, então, a mecanização do café. A gente não tem mão de obra, o jovem não fica, e não é bem verdade que não tem mão de obra. Como que a agricultura familiar mitiga esse problema da mão de obra? Com a solidariedade. Vai na Zona da Mata, vai lá em Araponga para ver o número de pessoas que trocam dias de serviço para colher o café. Tem região de mais 80 famílias trocam dias de serviço para colher o café. Então, a falta de mão de obra não está necessariamente na agricultura familiar. E se nós queremos que os jovens fiquem no campo, para a gente também ter pessoas para revitalizar o campo, nós precisamos de, primeiro, pensar na reforma agrária, porque o jovem, para ficar no campo, a primeira coisa que ele precisa é de acesso à terra. Milho e feijão. Qual que é o grande problema do milho e feijão? Milho, a gente precisa de pensar em plantios direto, sem veneno e com sementes crioula. A Carol falou aqui, semente crioula é o berço da biodiversidade. Nós não podemos ter o berço da nossa biodiversidade na mão de 3 empresas que controlam 80% das sementes comercializadas no Brasil e no mundo. Nós precisamos da semente na mão das pessoas. Hoje, o que acontece é que o milho transgênico, com veneno, avança de forma gritante
não só na Zona da Mata, mas no Brasil inteiro. E esse alimento, esse milho transgênico, é plantado especialmente para tratar os animais. É o tal do milho da silagem. Esse milho transgênico, cientistas não conseguem provar porque não querem o mal que eles causam, mas devia escutar a ciência do povo, que mostra que de norte a sul nesse país, animal silvestre e animal doméstico, se puder, rejeita o milho transgênico. Em Raul Soares, o agricultor, essa semana disse que ele plantou milho crioulo e milho transgênico junto. O Saracurão foi e arrancou o milho crioulo e não arrancou o milho transgênico. Um agricultor de Araponga falou, misturou milho transgênico com milho crioulo. A galinha foi e escolheu o milho crioulo porque ela não reconhece milho transgênico como alimento. A agricultora de Divino disse, a agricultora de Divino disse, as galinhas pararam de botar e, quando abriram, todos os ovários estavam secos e grudados na costela. Então, se os cientistas tiverem juízo, eles vão escutar a voz do povo dizendo que os transgênicos não são bons para os animais. Se não são bons para os animais, não são bons para as pessoas. E a gente também tem que pensar em fazer um dossiê parecido com esse para a questão da qualidade das águas nas bacias do Rio Doce e Paraopeba. Esse dossiê que mostrou que as águas do Cerrado estão contaminadas não é só de lá. A gente precisa de fazer também esse dossiê para essas bacias. Bom, os quintais, sim, são ancestrais, manejados especialmente pelas mulheres, são quintais agroflorestais que alimentam as famílias com alimentos sem veneno e que parte desses produtos são comercializados em feiras com os vizinhos no mercado institucional. Então, a gente precisa de aprender a investir nos quintais para que toda a propriedade deve se transformar em um quintal agroflorestal. E aí, a gente pode perguntar como estão os nossos quintais nas áreas de rompimento, onde o rejeito atingiu. Eu vi quintal cheio de tiririca, porque levaram para lá um tal do tecnossolo, que é essa camada que misturaram com o solo do rejeito, e que não disseram para as pessoas de onde vieram, qual a qualidade desse material que estava sendo misturado, e que, no final, virou uma grande plantação de tiririca. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Irene Cardoso.